Mas afinal, para que serve a moda? E mais, você já ouviu falar em moda com propósito? A gente vai começar a nossa rodada de entrevistas agora com o escritor, consultor, especialista em design para sustentabilidade, André Carvalhal. Ele é autor de best-sellers como A Moda Imita a Vida e A Moda com Propósito. Olha só. Se a gente parar para pensar para que a moda serve, para que essa indústria serve, acho que pode vir à nossa cabeça expressão, comunicação, integração, diferenciação, uma série de coisas que a gente é acostumado a pensar e a escutar por aí. E eu gosto de resumir todas essas palavras a uma única, que é servir. Então, para mim, o propósito da moda tem muito a ver com servir à vida e aos sonhos das pessoas. Junto com a pandemia, a gente viu surgir ou ressurgir diversos movimentos sociais de questionar pessoas, marcas, movimentos. E isso tem causado um impacto muito grande no comportamento das pessoas. Eu acho que existe um entendimento cada vez maior de que tudo é um ato político, né? Consumir também é um ato político. E isso eu acho que faz com que muitas pessoas tenham passado a cada vez mais quererem exercer esse seu papel, questionando as marcas, cobrando das marcas atitudes, ações que muitas vezes estão ligadas à diversidade, à inclusão. Isso também está relacionado à moda com propósito, porque de alguma forma tem a ver com, indiretamente, servir a vida das pessoas. É muito importante isso que o André Carvalhal falou. A gente conversou um pouquinho sobre isso no programa sobre novas formas de consumo, o novo consumidor, né? Que é o poder que o consumidor agora tem na mão de exigir um posicionamento das marcas, né, Gabi? Claro, e como eu achei interessante ele falar dos diversos corpos, né? A gente também falou muito disso quando discutiu os padrões de beleza. A gente precisa que as marcas atendam pessoas que têm corpos diferentes. A gente pode pensar num padrão de beleza durante muito tempo vinculado à magreza, mas a gente pode pensar também nas pessoas com deficiência. Então, como é que a gente vai fazer para incluir todo mundo nesse espaço, para que as pessoas usem esse lado positivo, que é o democrático, de poder se expressar. E aí eu quero, enfim, achei muito interessante o Paulo falar dos estilistas, vou puxar esse gancho, porque a gente tem uma tendência de descrever a moda como um assunto superficial. O Karnal já fez essa crítica. E eu até queria te questionar, Karnal, se isso pode ser vinculado com a moda ser atrelada a um gosto feminino, né? Porque tudo aquilo que é atrelado ao feminino, na nossa sociedade é colocado como de valor mais baixo. Mas sobre os estilistas, olha que interessante essa questão da criatividade. Você pensar uma coleção inteira a partir de algumas referências, então toda coleção tem algo novo que é criado a partir de uma cabeça. Eu acho isso tão maravilhoso, porque quando a gente olha pronto, se você não pensa no processo, você pode ter uma tendência a subestimar aquela questão criativa, né? Todo o processo que envolveu a criação da coleção é muito bacana, envolve muito estudo. Então, se o Paulo puder dizer um pouco para todo mundo que está assistindo, mas acho interessante ressaltar isso. Olha, você sabe que um pouco do que a gente conversou já aqui e coisas que o André disse, a moda está passando por um processo de disrupção muito grande. Mas a moda é um reflexo da sociedade, é um reflexo do mundo, né? A moda está muito excêntrica, o mundo está excêntrico. A moda está muito chata, o mundo está chato. Porque isso é um reflexo quase que inconsciente, né? E tudo que está acontecendo na moda hoje e que tem trazido para esse estilista, para esse criador, primeiro processos colaborativos, né? Hoje as pessoas fazem coisas juntas, né? Eu me junto com você porque você tem um pensamento que pode influir na minha ideia estética. A gente vai juntar isso e vai fazer uma coleção. Isso já é um hábito do mundo inteiro. O que eu acho que está acontecendo é que primeiro, a moda sempre foi muito elitista. Ela começou, né, pensa na França, né, toda aquela esse berço todo fechado. A moda para o mundo tem uma estética eurocêntrica, dominada ali por 5, 6 países, e isso ganhou o mundo. E isso durou décadas. Então, todas as referências criativas, elas vinham desse lugar, né, dessa bússola. E o que aconteceu? Essa bússola começou a girar, né? Essa Europa
começou a perder esse protagonismo de mundo, né? Aí vem globalização, aí vem as redes sociais, e aí essa cadeia de produção, ela se estendeu pelo mundo, né? Antes você tinha, a roupa era produzida aqui, o tecido era produzido aqui, eu fazia aqui e entregava aqui, né? Ali dentro daquele eixo fechado. Hoje você faz, o tecido está na Turquia, a mão de obra está na Indonésia, você está vendendo, tem o centro de distribuição, e a moda aí ganhou uma expansão, porque quis, né, que gerou um desgaste de excesso de produção. Né? E aí o mundo, e tudo é o mundo, hein? Se você olhar o que está acontecendo na moda e o que está acontecendo no mundo, é igual, é um paralelo muito igual. Né? O mundo todo está com desgastes de formato, desgaste político, desgaste social, desgaste cultural, desgaste econômico. A moda vai refletindo isso no seu modelo de negócio, aí ela se expande. E aí vem a venda digital, e aí aquele tamanho o espaço físico tem que ser repensado para um espaço digital, e tudo isso vai se transformando. E aí as pessoas começaram a falar. Eu vi a Camila Coutinho aqui falando. A Camila Coutinho, a gente fez uma edição do São Paulo Fashion Week em que a gente já dizia assim, as pessoas não querem ver, as pessoas querem falar, as pessoas querem conversar. Eu estou falando isso em meados de 2000, ali antes, 2005, 2006. E nós temos um site que cobre o São Paulo Fashion Week. E a gente colocou ele no meio da Bienal, todo aberto, como se fosse uma torre de Babel, todo transparente. A gente ficava dentro, a gente não, os jornalistas, e saiu uma mesa de 30 metros para fora, com vários computadores, para você senta e fala o que você pensa. Ainda não tinham as blogueiras. E aí nascem as blogueiras, nascem as influenciadoras, e as pessoas começam a falar. E essa fala é que traz esse... O que o estilista faz agora? Né? Ele não faz mais só o que ele quer, ele faz o que você quer. Né? E aí isso abriu esse leque de questões, e aí vêm as causas, né? Porque o mundo está gritando pelas causas. O mundo está gritando pelas causas. A moda é uma fotografia. Né? Quando a gente faz uma edição do São Paulo Fashion Week, a gente está fazendo uma mensagem. Né? Então, imagina a responsabilidade que você tem de emitir mensagens, emitir imagens que viram referências. Né? E a gente começou a desconstruir isso. Então, tudo tem que ter um propósito, né? Tudo tem que ter uma causa. E aí, o estilista enlouquece, né? Porque ele não pode mais pensar numa roupa que é só para você. Ele tem que pensar numa roupa que ele tenha que atender uma demanda de público muito mais interessado, muito mais diverso, muito mais inclusivo. E aí ele vai ter que fazer escolhas, porque é impossível você fazer uma quantidade de produtos, porque você não tem como produzir, entregar e vender. Tem o processo da moda que é bastante complexo. Karnal, sobre o questionamento da Gabi, de muita gente acreditar que falar de moda é um assunto superficial, tem a ver com ser um assunto que as mulheres, de repente, só a gente fazer um teste, Maria, perguntar o que se pensa sobre maquiagem, o que se pensa sobre todas as questões ligadas ao feminino. Misoginia é o mais antigo, o mais estrutural, é o mais onipresente de todos os preconceitos. Mas uma cena do Diabo Veste Prada que eu gosto muito, em que há uma moça desinteressada das vanguardas da moda e uma diretora de revista. E a diretora, no seu azedume inteligente, porque ela é azeda e inteligente, é a roupa azul, né? Ela faz uma reflexão de que aquele cinto cerúleo é algo que determina o cinto que ela comprou num balaio, aquela moça achando que ela é indiferente à moda totalmente, né? Eu contei aqui nos bastidores do palco que eu fui uma palestra no São Paulo Fashion Week sobre luxo e história, através do livro do Simon Chamo, O Desconforto da Riqueza. E depois me convidaram para um desfile. Sem saber nada, eu não fui de preto, então eu já era totalmente separado daquilo. E tendo chegado na hora, fui o primeiro. E sentei na primeira fileira. Vi alguém muito educado, mas muito educado, dizendo que eu não era uma pessoa para a primeira fileira, eu era uma pessoa para a segunda fileira. Na primeira sentariam estilistas, críticos, jornalistas. Eu era aquele papagaio de pirata que deveria ficar atrás, né? Então, eu descobri meu lugar no mundo da moda. É o segundo, na próxima eu vou de preto. Eu falei que se eu estivesse na sala, seria o primeiro. Eu que não estava nem na sala, Karnal. Eu e a Mari, a gente estava ali na porta. Eu devia estar ali na porta, atrás do estilista, que fala comigo,
socorro e você lá pleníssimo. Exatamente. Mas espere 2021, estaremos os três, ó, Paulo, já tô falando aqui, ó. Os três na primeira fila aqui, ó. Exatamente. Chiquérrimos. Eu quero complementar, porque a gente já falou isso aqui no programa, mas eu acho que é importante falar de novo. Eu falo sobre política, eu falo sobre, enfim, diversos assuntos, e toda vez que eu falo de moda e maquiagem, aparece alguém nas minhas redes sociais dizendo: ai, vai começar a falar dessas coisas, vai falar de moda e maquiagem, mais uma blogueira, como se o termo blogueira fosse pejorativo. E aí é uma questão, Gabriela, muito importante. E aí as pessoas que vão corrigir esse preconceito vão dizer: não, mas moda é uma grande indústria, gera milhões de empregos, ou seja, eu tenho que justificar economicamente a importância de um signo cultural. Isto tudo é limite de visão. Isso tudo é de gente que olha muito para o chão e não para cima. Sim, moda é uma grande indústria. Moda gera milhões de empregos. Sabe que a moda no Brasil ainda a primeira indústria do Brasil é a indústria têxtil, na história do Brasil. E a moda até hoje está entre as 3 maiores indústrias do país. É que mais contrata mão de obra feminina, disparado. E isso é fundamental. A gente fala muito sobre vulnerabilidade feminina. Que bom, Paulo. Quando a gente fala na base da pirâmide social, a gente fala em mulheres negras. As mulheres, a gente está falando na pandemia das mulheres como cuidadoras, do quão relevante é que as mulheres tenham independência financeira. E aí, de repente, a gente vai falar da moda, e aqui, claro, eu estou ressaltando o aspecto econômico, mas eu gostaria de frisar a fala do Karnal. A gente sequer precisaria só lançar mão do argumento econômico, a gente tem um argumento cultural para justificar o nosso interesse pela moda. Então, assim, a gente tem diversos ângulos para a gente enaltecer o assunto. E por que a gente insiste nesse discurso que menospreza? Sabe? Aproveitando que vocês falaram sobre mercado, a gente vai ver agora o resultado de um estudo. Quem fez esse estudo foi a consultoria McKinsey Company, em parceria com a publicação inglesa Business of Fashion. O documento mostra que os líderes das principais associações ligadas à moda no mundo faziam previsões pessimistas para 2020. Era quase consenso que o ano ia ser muito difícil para o setor, mas ninguém imaginava, obviamente, o tamanho do impacto que a pandemia podia causar. A gente vai ver agora alguns desses números, olha aí na tela. Então, a gente tem a receita anual média 2,5 trilhões de dólares, previsão de queda em 2020 entre 27% e 30%. A próxima tela, a gente vai ver mais um dado da pesquisa que mostra os impactos da pandemia no mercado online de moda. Europa ali, ó, queda entre 5% e 20%, China, diminuição de 15% a 25%, Estados Unidos, queda entre 30% e 40%. Essa pesquisa também faz uma projeção de como vão ser as vendas em 2021. A expectativa de crescimento varia ali entre 2% e 4%. Ou seja, a gente está falando aqui sobre esse mercado, sobre essa indústria que é tão gigante, então a gente trouxe esses números